Maicon está tranquilamente tomando a sua aguinha mineral e contando sobre o que ele fez. Realmente eu observei muito isso. Ele abrindo o copinho ali de plástico, aguinha ali mineral, né? E contando assim, tomando aguinha tranquilamente. Onde que teve aí pressão psicológica? Seja bem-vindo nesse canal. E ele ainda deixa bem claro que fez tudo para proteger a esposa, no sentido que para não perder o relacionamento. É uma coisa que ficamos muito por entender umas mentiras dessa, porque fala que é e depois já fala que não é. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque ainda existem pontas soltas que essa perita vai falar juntamente com este moço, Beto Ribeiro. Separei algumas partes. Também separei algumas partes de um podcast do qual o pai da Vitória fala sobre essa questão tão traumática que ele passou. E também eu quero fazer aqui um comentário sobre a perita. Não é a perita, quer dizer, a moça que é a funerária, a agente funerária que cuidou ali da Vitória. Teve pessoas que vieram aqui no vídeo falando que ela não tinha ética, que não sei o que. Gente, ela não falou nada, não detalhou nada. Ela simplesmente falou que conversou um pouquinho com o pai, conversou ali com o sobrinho primo, me parece, e que ela não teve muita coisa o que fazer, porque não tinha como mais o que fazer. E ela falou sobre a vida pessoal dela, que ela também sai, vai para lugares perigosos, falou da vida dela, assim, da família e tal. Então, assim, as pessoas exageram nas coisas, sabe? Se a gente vai trazer uma notícia, fala que tá exagerando, que tá não sei o quê, que tem que ser processado porque postou isso. Então, se você tá tão incomodado com essas notícias, por que vocês vêm assistir nos canais? Então, vai para a igreja orar. Ai, a senhora trazer uns assuntos desse aqui no canal. Se a irmã está incomodada com esse assunto, vai para o assunto que fala de oração. Vai para o canal que fala de pregação. Então, assim, se tá vindo aqui assistir é porque tá com curiosidade. Então, se tá com curiosidade para querer saber, não tem o que reclamar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse canal. Aqui só falando um recadinho para as pessoas que muitas vezes se incomodam com o trabalho da gente. Mudando de assunto, você aí que deseja ganhar um dinheirinho, aumentar a renda da família, tem aqui abaixo desse vídeo 2 vídeos. Está escrito Bonífica. Um é para explicar cada produto e o outro é para você se cadastrar, para você comprar os produtos a preço de custo. E você também cadastrar pessoas. Você gosta aí de malhar, tem shake, tem chá, tem café para dar ânimo, tem produtos para sua saúde, coisas muito boas, tá certo? Se você gosta também de ler, abaixo desse vídeo tem os meus livros. Você pode fazer o pedido, pode adquirir ele tanto em impresso quanto em e-book. Então, pessoal, assiste essa entrevista do Maicon, deixa a sua opinião também, veja a tranquilidade. Na verdade, eu posso falar o que eu sinto mesmo? Parece que ele fica até paparicado. Sabe, assim, aquela pessoa um menino que faz uma artezinha, quer dizer, na verdade ele não é um menino, ele fez uma trouxe e ainda fica pessoas paparicando. Mas assim, não pode, né, como uma pessoa falou aí, né, que o preso ele tem direito a cobertor, cafezinho, aguinha, então não pode realmente fazer nada contra o detento. Mas está aí a versão dele, o que ele fala, mas parece que ele está sendo muito paparicado, entre aspas, por algumas pessoas, em que a realidade vem à tona. E deixa o seu comentário, se inscreve nesse canal, compartilha e ative as notificações também. Deus te abençoe de uma forma poderosa. Quanto tempo? Nada. Até já faz. Vitória teria mantido essa conduta durante todo esse tempo. Viram? Trazendo. Você se preocupava com isso? Você me preocupava? Sim. Grande preocupação. Ao interrogando. Vírgula. Por que você se preocupava? De perder a esposa. Porque temia perder sua esposa. Ponto. Naquela noite,
vírgula. Então, como é que foi? Você saiu para procurar ela e aí? Eu saí pra... Eu pensei que ela já iria chegar lá. Aí, Aonde? lá no ponto. Que ponto da onde? Lá no... Perto do dock. Perto do dock. Você quer depor? Não, desculpa. Aonde? Eu fui esperar no Spar, perto do dock. Spar. Eu não sabia qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Naquela noite, então, foi esperar por Vitória no ponto próximo ao spa, entre aspas. Vírgula, não tenho certeza se ela chegaria por ali. Vírgula, ou no ponto perto do dock. Acabou, cara, resolveu o seu problema. Agora é o primeiro passo para você resolver isso. E aí chamou muito a atenção, porque logo no início veio essa situação de que, foi a primeira, acho que o que espalhou muito esse caso, foi porque falaram que poderia ter sido o PCC, né? Foi a primeira informação. Ah, foi o PCC, por conta de ter raspado o cabelo. Assim, talvez vocês estão sabendo das notícias tanto quanto eu, talvez, pela mídia, é isso? Sim. Porque teve essa história do cabelo. Aí depois falaram que não cortou o cabelo. Que o cabelo simplesmente caiu do couro cabeludo por conta do processo ali cadavérico e tal. Que é uma mentira. Então, porque normalmente o cabelo fica, né? O cabelo, pelo menos foi isso que eu ouvi da boca de um perito. Ele falou que o cabelo só começa a cair depois de 2 semanas. As últimas coisas que caem, né? É o cabelo. Sim. Então, cortaram ou não cortaram o cabelo, né? Claramente Cortaram ou não que sim, cortaram? eles cortaram. Claramente cortaram. E quando me falaram isso aí, eu não sei se vocês viram a minha análise primeira, a Grazi viu, né? Você chegou a assistir, ou Vanessa, não, né? Não cheguei a assistir. A Grazi assistiu e eu falo o seguinte, eu falo, olha, quando é uma coisa que saiu do controle, tipo, a gente começa a discutir aqui, aí você pega como é que chama mesmo? A muleta. A muleta na minha cabeça, pá, me mata. É uma coisa que foi assim, sem pensar. É uma coisa que... E aí, dificilmente, você vai preparar você não vai me levar para não sei aonde. Então, acontece, tipo, as famosas, tipo, briga de bar, desinteligência e tal. E acabou ali. Seu intuito é qual o quê? Fugir. Putz, matei o Ricardo, deixa eu fugir. Fez besteira. Agora, quando você leva para longe, é porque normalmente existe uma ligação com a vítima. Se eu não ter ligação com a vítima nenhuma, morreu ali ficou, eu vou embora, eu vou fugir. Eu quero mais me afastar do corpo. Quando eu tenho uma ligação com a vítima, eu tenho que afastar ela o máximo possível de mim, justamente para que eu não seja ligado àquele crime. E você vê, ela foi levada para longe. Aí ele disse que enterrou. O Maico falou que enterrou. Agora disseram que desde o início que não estava enterrado. Que ela só estava em cima ali da madeira ali e tal, do pedaço de... Né? Não tinha nada de terra, nada. Ela não chegou a ser nem jogado uma pá de terra nela. Você foi lá ver, ô Caio? Não, eu não fui ver. Até no IML, para liberar o corpo, eu tive que ligar para o secretário de segurança para ele entrar em contato, porque eu não iria olhar o corpo da minha filha. Entendi, você não quis... Não, eu quero lembrar dela do jeito que ela era. É isso aí. Só. Do jeito que ela ficou lá, que o infeliz deixou, então eu não quis ver, Tá não certo. quero ver. Mas alguém foi reconhecer o corpo. Foi. Quem foi reconhecer? Foi a Vanessa, o meu filho e minha nora. Foram os 3. Então, isso Só que a Vanessa é muito... não chegou nem aí até lá, que ela já passou mal.
Ah, imagino. Agora, quem viu foi a minha nora e o meu filho. Eu vou fazer uma pergunta, é íntima, mas eu vou ter que fazer essa pergunta até para... foi Vanessa, quem mais? Foi a Vanessa Que não viu. que não viu. Quem viu o corpo? Olhou pro corpo? Foi a minha cunhada e meu irmão. Eles quiseram ver o corpo realmente. Eu E- só vi foto. Eles... Opa, então, você viu a foto? Eu vi foto. Mas assim, as fotos que eu vi foram só da tatuagem dela na perna. Ah, Tipo assim, entendi. eles só me mostraram Alguém a foto viu da perna e a o foto. crânio dela, a cabeça dela? Minha cunhada e meu irmão viram. Tinha ou não tinha cabelo? Não tinha. Ela falou que foi raspado. Não tinha Então, é cabelo isso, nenhum. isso que é muito importante. Então, a gente tem uma testemunha ocular que, ao olhar para Vitória, ela estava com o cabelo raspado. Foi Sim, isso não- que ela falou, estava raspado. Não tinha nada de cabelo. Ela falou, rasparam o cabelo dela e machucaram muito o rosto dela porque não dava nem pra reconhecer direito. Ou seja, porque tem uma diferença entre um escalpo, tipo, né, a coisa cair porque a pele, e o raspado. Ela falou, estava raspado. Sim, ela falou que não tinha cabelo nenhum, que tava raspado. Não, e inclusive tem uma coisa. A equipe que achou o corpo dela, o próprio guarda municipal, que é meu amigo, ele falou para mim que estava raspado. Ele também Ele confirma, ó, falou. estava raspado. Por quem sabe a diferença entre um scalp, ou seja, aquilo se desprendeu, caiu, né, para um raspado. Porque o raspado você vai falar, foi raspado. Tem um pedacinho de cabelo aqui, não tem? Aquela coisa toda. Ou se raspa com maquininha, você vai falar, tá raspado. Este é um caso específico, exclusivo da Vitória. Da Vitória. A gente precisa entender o que aconteceu para uma pessoa odiar tanto ela para querer um nível de dor tão grande. Exato. Para a gente não estimular em ninguém esse tipo de sentimento, porque você não sabe o tamanho do ódio que alguém pode ter por você. Exatamente. Eu tenho medo, é igual da mulher, que você viu aquela mulher no pet shop ali, acho que na Cobás, não sei onde foi, que ela estava num pet shop, que ela entrou no carro, pôs as sacolas, foi entrar, dois desgraçados, um até, já com máscara, porque ele sabia que tinha câmera e outro de boné. Falava Ficam pra 3 ela, horas. se você errar a senha, meto bala na sua cara. Só que uma pessoa viu isso e chamou a polícia conseguiu parar. Um morreu, não vai fazer falta, desculpa, Não vai. acho que tem que matar ninguém, mas já que morreu, não vai fazer falta. Eu sempre digo que a O morte... outro fugiu, não é? Eu sempre digo que a morte ela é muito boa para esse tipo de gente. Para mim Sim. tem que ter prisão perpétua. Perguntaram aí que por que não tem prisão perpétua, porque é a cláusula pétrea da nossa Constituição. Se você quiser prisão perpétua, tem que ter uma nova constituinte. Tem cláusulas pétreas que não mudam, porque fazem uma base... a pedra fundamental da Constituição. O que a gente pode pedir e mudar a lei, eu gostaria muito que alguém encabeçasse isso, é que se você pegou 50 anos, fique 50 anos na 50 cadeia. anos, Isso 60, já é prisão perpétua. Já é. Você não tem saidinha, não tem semiaberta, Sem não essas tem coisas, aberta, né? não tem nada. Tem nada. E eu acho que tem que ser retroativo, que esse papo de que lei só retroage quando é bom pra preso, tô nem aí pra preso. Como é que é isso? Se passar esse ano, quem tá na cadeia vai ficar. Me cansa essas coisas. Agora, eu acho que, é claro, é uma história horrorosa, mas eu tenho mais receio dessas violências onde não existe ligação entre autor e vítima, porque aí é com todo mundo mesmo. É com todo mundo, e você pelo não ódio, tem, é pelo mal, pela ganância. Pelo mal, ódio, ganância, desrespeito. Por tudo. Ali na Avenida Angélica, o tempo inteiro, a gente estava ontem saindo na Avenida Angélica, passa um motoqueiro, não conseguiu roubar o celular da mulher que estava do outro lado, ainda sai rindo e empinando a moto. Enfim, é um escárnio, né? Assim, é uma tiração de tripudiar sarro. em cima do cidadão que trabalha, que é do bem, que é bom. Esse é o fim, nós estamos... Não dá. Eu não sei porque que a bandidagem está tão livre, leve e solta. E por que ela se sente tão à vontade. Bom, mas também vem Defensoria Pública pedir para prender bandido em carnaval. É o fim, né? Não, Como é que uma dá, pessoa né? pode pedir para não usar a câmera em bloquinho? defender bandido, gente? Aliás, eu tenho que falar uma coisa. Foi a primeira vez que a gente foi em bloquinho.
Foi a minha, eu, aos 50 anos, estava pela primeira. Um beijo para todo mundo que veio falar comigo. Mandou muita gente, mandou milhares de beijos para você. Muito obrigada. E eu me senti muito seguro. Aqui em São Paulo, eu saí muito bem organizado, muito seguro. Você, para entrar na área onde os bloquinhos iam andar, você passa por uma área fechada com polícia. Com polícia, que te revista. Muito educada a polícia. Não revistaram. Não? Revistaram? Não, meu filho foi, disse que revistaram. Você não podia entrar com um vidro. Pelo menos não me revistaram. Mas para você entrar, eram só por entradas específicas. Eu me senti extremamente seguro. Eu não levei celular, óbvio, porque prefiro ficar livre. Claro. Mas me senti tranquilo, não se senti com medo, não. Beto, fala sobre o caso do menino Salomão Rodrigues Faustino, que foi esquecido dentro da van da creche e não resistiu. Beijo para você, doutora Rô. Um beijo, DL e Cristine. Esse caso são esses casos que eu chamo dos crimes da classe média, no seguinte sentido, que é um crime não... Que a pessoa que fez isso não é um assassino, mas se tornou. Se é aquele caso que eu tô pensando, ela é responsável por tirar as crianças e tal. Ela chegou, deixou quando descobriu... Eu acho que estava deitado. Esqueceram de mim, né? Triste. Trágico, né? Stephanie, mas você viu aquele pai que ele foi até inocentado? Porque é aquela coisa que sai do cotidiano. Sim, da rotina dele. Então todo dia ele vai, tá ali, mais grave possa ter acontecido. Muito bem, o que a polícia faz? A primeira coisa hoje, gente, câmeras de segurança. Ok, que horas que ela sai? Ela sai 23. Que ela fez? 23. Qual o trajeto que ela costuma fazer? Ela pega tal linha de ônibus, esse ônibus a deixa num lugar, num ponto de ônibus, dali ela pega outro ônibus e aí aquele tal do percurso de quase 1 quilômetro que ela tem que fazer a pé. Muito bem, câmera lá do shopping. Realmente, ela saiu no horário das 23, estava no ponto de ônibus e embarcou no ônibus. Então, a primeira coisa que a polícia vê. Embarca depois no outro ônibus. E aí chega naquele local onde é a casa dele, a casa dela já não tem ali uma câmera exata mostrando ela na rua. Tem só um ponto interessante, quando a polícia começa a buscar, a amiga dela que recebe uns áudios, que vai conversando com ela durante a ida dela para casa, já entrega para a polícia mostrando até mesmo a narração que a Vitória foi dando, é meio que João e Maria, ela foi deixando um rastro digital de coisas que foram acontecendo com ela, e isso a polícia já começa a buscar pelas câmeras, inclusive, tudo aquilo que ela ia contando pra mim. Ela ia contando, exato. A gente tem o áudio, Saulo? Põe o áudio aí pra gente ver. Tá, então assim que você tiver, me avisa. A gente vai continuando aqui. Então, por conta disso, a polícia já vai fazer esse rastro digital todo que ela deixou. Exato. Então, o que acontece, gente? O que eu achei também... Aí, por que ela não ligou pro pai? Mas tudo bem. O que acontece? Essa amiga, são duas amigas. Tem uma que fala, olha, nesse primeiro percurso dela, ela fala, ela estava meio ríspida, ela estava meio ansiosa, meio inquieta. Isso a amiga fala, que falou com ela. E ela começa já a falar, olha, eu tô vendo dois homens me seguindo, estranhos. Um deles sobe no ônibus. Os dois sobem. Um desce num ponto antes. Mas um desce. E o outro... Aí ela desce e o outro segue. Que ela fica até menos nervosa. Porque os dois sobem com ela. A gente vai ouvir até o áudio, vai contar. Os dois sobem. Os dois sobem, ela percebe, a amiga fala. Ela fala pra amiga, olha. Tira as fotos deles. E ela fala, não quero porque eles vão ver que eu tô tirando foto. E aí também ela fala, nessas horas eu fico paralisada, não sei o que fazer. Aí o que acontece? Um desce logo em seguida, né? O outro, ela desce, o cara segue, ela ficou mais tranquila. Só que ela não estava tão tranquila assim. Porque quando ela desce lá no escuro, ela fala... No segundo ponto de ônibus, tá, gente? Quando ela desce, tomou os dois ônibus, desce aquele percurso de 1 quilômetro mais ou menos. Não é entre o primeiro ponto... Ela tem um ponto de ônibus que ela vão os dois meninos. Não é que assim, hoje nasceu esse desejo. É uma coisa que acontece há algum tempo exatamente para nos conhecermos. E nós estamos vendo que um dos suspeitos era super conhecido da família. Todo mundo se conhecia ali. E um desses suspeitos, ele é conhecido da família especificamente dela. De muito tempo, né? Aqui vamos lembrar que a gente vai sempre citar os 3 nomes já colocados pela polícia como suspeitos. Uma vez que a gente
já antecipando, as provas são muito circunstanciais. Então Até a gente agora, precisa com cuidado, uma vez que estamos num momento do mundo que se eu falar ele, vai todo mundo lá e lincha. Se eu falar ela, vai lá e põe fogo na casa. E depois não é, mesmo se for, não pode. Se for, E depois não é. Mas vamos começar você até falou que você fez uma linha do tempo. Fiz. Eu vou começar com a pergunta clássica até para te entregar. Que crime é esse? Qual é a história do crime que envolve esse mistério e essa maldade da Vitória Regina de Cajamar? Infelizmente, né, uma história trágica da Vitória Regina de Souza, né, de 17 anos. Apenas muito 17 criança, anos, gente, tá? Essa menina tinha conseguido há pouco tempo, né, ela iniciou um trabalho no caixa de um restaurante no shopping de Cajamar. Então, o que aconteceu? Ela saía muito tarde, né, e ela mora numa região mais afastada, mais rural de Cajamar. Cajamar é uma cidade que fica aqui na Grande São Paulo, é próximo. Então, nesse dia fatídico de 26 de fevereiro, ela fez como todos os outros dias, com uma pequena diferença. Ela tinha que pegar 2 ônibus, né, pegava um ônibus, tinha uma parada, ela pegava outro ônibus, e esse segundo ônibus a deixava a cerca de 1 quilômetro da casa dela. Então não era grudado assim, gente. Então o que acontecia? O pai ficava esperando, ele ia buscá-la quando ela descia do segundo ônibus. Sim, porque tem uma área, inclusive, de mato, não tem iluminação, chão de terra, sabe? É uma coisa bem rural. Mas nesse dia 26, o pai não pôde buscá-la porque o carro quebrou. Esse é um aspecto interessante, tá, gente? Segura aí. Tá? Porque nesse dia ele falou, olha, não vou poder te buscar porque o carro quebrou, não tem como. Então ela teria que fazer esse percurso de 1 quilômetro a pé. Muito provavelmente sozinha, porque ninguém voltava nesse horário com ela, nem nada. Muito bem. As câmeras mostram, quando ela sai do shopping, eu já vi, mas o que uma menina dessa está fazendo meia-noite na rua? Gente, ela estava voltando do trabalho. Opa, mas se você em São Paulo, você vê direto pessoas saindo do shopping 10 horas da noite, que vão chegar em casa 1 da manhã. 2 horas da manhã. Aqui em São Paulo tem muita gente que pega esses turnos, entendeu? E escola, homem, mulher, jovem, tudo, né? Ou você acha que todo mundo tem carro com segurança e motorista? Exato. Então, uma garota de 17 anos, poxa vida, sabe, é preocupante. Se eu fosse os pais, se eu sou a mãe dela, eu ficaria muito preocupada. Mas é a realidade financeira Mas é a realidade, das pessoas, gente, financeira de uma grande parcela da população, né? Se fosse ainda pouco, mas é uma grande parcela. Então, essa garota está lá, buscando os sonhos dela. Trabalhou, saiu dia 26. Muito bem, essa menina não chega em casa. Porque tinha uma previsão, né? Não é porque o pai não foi buscar, ou a mãe, sei lá, eles não sabem que hora. Aí vai passando as horas, passa as horas e fala, ela não chega, mensagem, telefone dela, ninguém responde. O que eles fizeram? O que todas as pessoas preocupadas fazem? Polícia. Foi até a delegacia e já falou, olha, minha filha era para ter chegado agora, né? E não chegou. Começa a buscar, todo mundo começa a buscar, Aí o que acontece? A polícia, ela de imediato já fez a ocorrência e no dia 27 começa uma força-tarefa. Achei interessantíssimo isso. Não só a polícia de Cajamar, como do estado. Fizeram um grupo, tinha mais de 100 policiais, fora a população, fora os vizinhos, e todos começaram a procurar. Claro que tem essa parte da busca e tem a parte da investigação. Então a polícia já começou a investigar. Pera lá, onde que ela estava? A polícia não sabe, gente, quem é a menina. Entendeu? Ninguém sabe. Quem vai lidar com o caso profissionalmente não sabe. Vocês lembram quando eu disse que são coisas importantes para você desvendar um crime? Tá? Ela poderia estar com um namorado, ela poderia ter desmaiado um pedaço, mas ela poderia, né, ter sido morta. Sequestrada. Olha só quantas possibilidades. E a gente vê que tem um pessoal meio maluco aí fora da casinha que resolve sair e fica 3 dias no céu e vai ver a menina de 13 anos, 14 anos, tá lá com o namorado, foi pro estado. Então, todas essas possibilidades têm que ser consideradas pela polícia. Então, o que acontece? Busca. Ótimo. Porque também a gente tem já um certo know-how que uma coisa mais grave possa ter acontecido. Muito bem, o que a polícia faz? A primeira coisa hoje, gente,
câmeras de segurança. Ok, que horas que ela sai? Ela sai 23. Que ela fez? 23. Qual o trajeto que ela costuma fazer? Ela pega tal linha de ônibus, esse ônibus a deixa num lugar, num ponto de ônibus, dali ela pega outro ônibus e aí aquele tal do percurso de quase 1 quilômetro que ela tem que fazer a pé. Muito bem, câmera lá do shopping. Realmente, ela saiu no horário das 23, estava no ponto de ônibus e embarcou no ônibus. A primeira coisa que a polícia vê. Embarca depois no outro ônibus. E aí chega naquele local onde é a casa dele, a casa dela já não tem ali uma câmera exata mostrando ela na rua. Tem só um ponto interessante, quando a polícia começa a buscar, a amiga dela que recebe uns áudios, que vai conversando com ela durante a ida dela para casa, já entrega para a polícia mostrando até mesmo a narração que a Vitória foi dando, é meio que João e Maria, ela foi deixando um rastro digital de coisas que foram acontecendo com ela, e isso a polícia já começa a buscar pelas câmeras, inclusive, tudo aquilo que ela ia contando pra mim. Exato. A gente tem o áudio, Saulo? Põe o áudio aí pra gente ver. Tá, então assim que você tiver, me avisa. A gente vai continuando aqui. Então, por conta disso, a polícia já vai fazer esse rastro digital todo que ela deixou. Exato. Então, o que acontece, gente? O que eu achei também... Aí, por que ela não ligou pro pai? Mas tudo bem. O que acontece? Essa amiga, são duas amigas. Tem uma que fala, olha, nesse primeiro percurso dela, ela fala, ela estava meio ríspida, ela estava meio ansiosa, meio inquieta. Isso a amiga fala, que falou com ela. E ela começa já a falar, olha, eu tô vendo dois homens me seguindo, estranhos. Um deles sobe no ônibus. Os dois sobem. Um desce num ponto antes. Mas um desce. E o outro... Aí ela desce e o outro segue. Que ela fica até menos nervosa. Porque os dois sobem com ela. A gente vai ouvir até hoje, vai contar. Os dois sobem. Os dois sobem, ela percebe, a amiga fala. Ela fala pra amiga, olha. Tira as fotos deles. E ela fala, não quero porque eles vão ver que eu tô tirando foto. E aí também ela fala, nessas horas eu fico paralisada, eu fico não sei o que fazer. Aí o que acontece? Um desce logo em seguida, né? O outro, ela desce, o cara segue, ela ficou mais tranquila. Só que ela não estava tão tranquila assim. Porque quando ela desce lá no escuro, ela fala... No segundo ponto de ônibus, tá, gente? Quando ela desce, tomou os dois ônibus, desce aquele percurso de 1 quilômetro, mais ou menos. Não é entre o primeiro ponto... Ela tem um ponto de ônibus que ela vão os dois meninos. Sim, quer ver? Aí os dois meninos, um segue, outro desce. Sim. O Corolla, ele vai aparecer... Depois que ela desce do segundo. Depois que ela desce o segundo ônibus, ela pega uma boa, tranquila. Exatamente. Até ela chegar. Quando ela desce, até tem uma lógica porque o Corolla é do vizinho. Então, quando ela desce nesse segundo ponto de ônibus, que era o ponto final dela, pra ela ir pra casa... Sim, que é Ponunduva. É o bairro. Aí vai acontecer isso que você vai contar. Exatamente. Aí ela percebe que tem um carro com 2 homens seguindo ela. Aqui tem um pouco de confusão. Tem gente que fala que é o Corolla, tem gente que fala que é um Yaris, um Toyota Yaris. Bom, enfim. Pelo vídeo. Pelo vídeo. O que acontece? O vídeo é ruim, Eles foram investigados. Os veículos foram. O que acontece, gente? Ela pega, nesse momento, ela liga para o Gustavo, que era um ficante dela. Eles ficaram durante 4 meses e cerca de 1 mês eles já estavam separados. O que ela faz? Ela liga para ele pedindo para que ele fosse buscá-la. Isso porque ela estava com medo. Ela fala para a amiga, olha, tem carro me seguindo, ai meu Deus, o que eu vou fazer, não sei o quê. Mas esses carros vão embora, esse carro vai embora. Ali naquele momento não tem abordagem. Ela liga para o Gustavo não responde, que teria sido lá o namorado dela, o ficante, e ela vai pelo trajeto que é o dela. Gustavo Vinícius Morael. Morael? Eu anotei esse nome, Gustavo Vinícius Morael. Gustavo Vinícius, é o Gustavo Vinícius. Muito bem. Que é o ex-namorado dela, para quem ela liga. Ele não atende. Ela notou um carro com 4 homens que acompanhavam, entendeu? Aí o que acontece? Testemunhas falam, realmente, esse carro estava perto dela, porque tem testemunha, porque a polícia foi atrás. Mas vamos focar nela. Gente, ela fala mais uma vez, os homens sumiram. Quer ouvir o áudio? Só terminar aqui. Ela diz pra amiga, os homens sumiram. Só que eles aparecem novamente. Ela liga e fala. Ela fala em seguida, eles voltaram. Foi a última mensagem que ela
para as amigas ou para qualquer pessoa que é amiga, quer passar o áudio. Vamos ouvir esse percurso que eu chamo do João e Maria, que ela deixou. Que bom que ela deixou esse rastro digital, porque senão seria ainda mais confuso, né? Exato. Ah, isso aí não é lá. É quando ela pega o ônibus, né? No carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu vou ficar mexendo no celular. Mas esse é o final. Eles entraram pra dentro da favela. Esse é o final. Saiu até lágrima no meu zóio agora. Nossa, até me arrepiei. Aí, ó, mesmo dos rapazes. Aí, cadê o áudio desse? Ah, tá, é que esse era o primeiro áudio. Esse é o primeiro. Ela ainda tá indo no ponto de ônibus, olha lá. Na hora que eles passaram lá do outro lado, eles falaram, e vida. Aí eles voltou, filho. Pronto, meu trancou. Falei, pronto, esse menino vai voltar aqui. Mas aí eles pegaram e entraram ali na favela. Não, você tá errado o áudio. Não, os áudios esse é são do o carro. seguinte. Vocês tentam achar, se não achar tudo bem, a gente, como a Rosângela falou, só vou dar uma resumida. Ela está saindo do shopping, indo para o ponto de ônibus. Isso, essa é a imagem que a gente viu. Aquele ali. Nesse primeiro ponto de ônibus, ela vê 2 rapazes, ela fica apavorada. E fala pra amiga, tem 2 caras, isso, aquilo. Daí ela fala, não tenho como eu tirar foto, eu não sei, eu tenho medo de tirar foto. Aí ela fala assim, eu fico apavorada nessas horas, eu fico travada, não sei o que fazer. Ela sobe no ônibus, um desce e o outro segue. Ela fala, ai, tá tudo bem, foi nóia minha, uma coisa assim, porque eles um desceu e o outro foi embora. Aí quando ela desce, que ela manda esse áudio falando que passou, falou, e aí, vida? É o cara do Corolla que manda, é antes. Se não se achar, tudo bem, esse áudio foi exaustivamente. Sim, é o momento colocado. Que a amiga se fala. Achar o áudio inteiro, senão. Esses áudios que vocês ouviram são os áudios finais. Exato. Nesse momento que ela vê, que estava seguindo, a amiga já fala, tira a foto. Ela fala, eu acho que é perigoso, eles vão ver que eu estou tirando foto, né? Diz ainda que um dos homens chegou a entrar no ônibus, mas desceu e seguiu. Ao descer do ônibus no bairro, que é o dela, né? Ela nota um carro com 4 homens. Ela passa a mensagem novamente. 4 homens que ela não conhece. Exato. Até então, Beto, eu acho que ela não conhece nenhum desses homens. Porque senão ela falaria, olha, eu tô vendo o Pedro. Ou se fosse uma pessoa conhecida, tudo bem, ela não ia passar uma mensagem apavorada. E ela não cita nome de ninguém. Então dá a impressão que ela não conhecia. Com detalhe, ela fala, eles falaram pra mim, e aí, vida? Tá voltando? Tá voltando. Então eles conversam com ela. Então não é nem que o carro passou... E ela percebeu algo estranho e fala pra amiga, oi, passou um carro aqui, eu achei estranho. Não, o carro faz conexão com ela. Exato, ela vê que tá do outro lado, eles passam, aí eles entram na favela, ela fala, ai, ainda bem, sumiram. Só que ela anda mais um pouco, eles voltam. E aí ela fala, ai, voltou. Eles voltaram. É o áudio final. O áudio final, eles voltaram. Não teve mais comunicação nenhuma. Tá? Só para dar um entendimento. Isso é que horas, mais ou menos? É um horário que eu tentei descobrir. Olha, eu não sei qual... Não sai em lugar nenhum. Tempo, horário, né, de cada ônibus. O horário do percurso. E quanto tempo eles têm o ônibus. Que horas que ela some? Que horas que ela some. Eu sei que ela sai lá do emprego às 23. Mas não deve ser muito mais... perto. Deve ser lá por volta da 1, 2 horas da manhã. Lá na frente a gente vai descobrir que ele tem ele fala assim, fui filmado... 1h30 e 4 horas. Agora ficou... Gente, sem óculos não dá. Agora ficou ruim. Ou seja, se ele foi filmado a 1h30, deve ser aquela hora que ela tá passando. Então, e depois às 4, o que tá acontecendo? Que é quando ele vai desovar o cadáver. Mas se ela ficou 2 dias... Não pode ser no mesmo dia, 2 dias. Se ele foi filmado a 1h30 e 4 horas no mesmo dia... Ela não tá morta. Ele pode ter levado para algum lugar, mas vamos chegar lá. Muito bem. Aí o que acontece? A polícia, em posse dessas informações, inclusive das mensagens de áudio dela, começa a pesquisar e investigar pela região. Gente, você tem que começar do mais próximo, mesmo porque ela desapareceu próximo da casa dela. Eu não vou começar lá em Jequitinhonha, eu tenho que começar ali e conversar com as pessoas. Porque
Porque sempre tem alguém que está na rua, está na janela, está voltando também. E testemunhas afirmaram, a gente não tem o nome e também nem precisa, que realmente viram esse carro meio prata, meio branco ali. Andando por ali. Andando por ali. Então já é uma confirmação que ela realmente ela não ia inventar um negócio desse. E deve ter sido assim bem ostensivo para ela. E perceber. tem um detalhe, né, Rosângela? Começa a investigação, inclusive com as pessoas da casa dela. Porque Sim, quem também. disse que ela não chegou em casa? Sim. Eu não tenho... No primeiro momento ela desapareceu. Quantos casos a gente faz aqui que a pessoa vai e fala, ela desapareceu, na verdade está enterrada no quintal. Exatamente, da tua gente. Tá certo a polícia de investigar certo. desde o início, porque eu não tenho a certeza que ela não chegou na casa. Não tem câmera na casa dela que mostra que ela não chegou. Exato. As possibilidades, é um universo de possibilidades que a gente tem. E a polícia, ela tem que buscar o máximo possível de situações. Então, é óbvio que a família vai ser... Ela vai ser, não digo investigada, mas você tem que conversar com os familiares, você tem que observar o comportamento deles, como é que era a rotina, você precisa disso tudo. Ela tinha namorado? Como é que eles vão descobrir que vão pensar que o Gustavo foi o ficante? Porque a polícia precisa de informação. Então ela vai atrás das testemunhas, de vizinhos e da família ali. E a família que vai fornecer, não, eu não gostava, ela tinha um relacionamento com esse Gustavo, mas há mais ou menos um mês eles não estavam mais juntos e tal, mas eles ainda tinham algum tipo de contato. Para ela ligar no momento que ela está com medo, ela ligar para ele, porque ela poderia também ter ligado para o pai. Pai, eu tô com medo aqui, porque já percebi isso, eu vou chegar no ponto tal hora. Ó, daqui 10 minutos, me espera lá, pelo amor de Deus. Não foi isso que aconteceu. E me parece que o pai ligou várias vezes para ela. Provavelmente porque ela não chegou, ele ficou ligando e ela não obteve resposta. Tá? A gente sabe disso também, que ele ligou inúmeras vezes, porque falou, cadê essa menina que não chega? Sei lá, a previsão é dela chegar à meia-noite, ou meia-noite e meia. Ué, e não chega. Bom, enfim, aí é aquela busca, né? E... Aí cessa, sem o retorno da Vitória, a família comunica e aí começa toda essa força-tarefa, tá, gente? Mais de 100 agentes, entre estaduais e lá municipais. Com um detalhe, hoje em dia a gente sabendo o futuro, eles estavam procurando uma pessoa que estava num cativeiro. Ainda viva. Ainda viva. Enquanto eles estavam lá, essa menina estava lá, segundo o que a gente vai mostrar aí dos exames periciais. Tá. Aí, após 7 dias de busca, o corpo é encontrado no dia 5/3. Por que isso aí ganhou contornos diferenciados? Porque a gente já que comentou N casos, né, Beto? A situação, né, em que esse corpo estava. A situação, a posição e o que ele apresentava. Ali de pronto. Primeiro que pela extensão dos ferimentos... E onde ela se encontrava, que era ali, jogada na beira da estrada, no mato, né? Como lixo, jogaram. A polícia chegar, já é visível os ferimentos que ela tem. Ela está nua, só com sutiã passado no pescoço. Nua, com uma série de ferimentos, tá? E um extenso ferimento no pescoço. Isso a polícia já viu de pronto. Não precisa ser o perito, apesar que é chamado perito para o local. Ela já estava num processo de decomposição, porque ficou exposto ali. Em princípio, ninguém sabe se ela foi morta imediatamente, se ela ficou em cativeiro, ninguém sabia de nada. E nem quantos dias ela estava ali. Nem quantos dias ela estava ali. Mas assim, um corpo nesse calor... Você sabe que não é de ontem, nem de anteontem. Claro, não, já tem um tempinho. Tá? Várias coisas podem acelerar a decomposição ou podem retardar, então também tem que ser considerado. Muito bem, de pronto, isso aqui é um homicídio. Você fala do corte no pescoço, é a degola, que eu li em vários lugares que ela teria sido degolada. Outros falam decapitada, mas não, degola, gente, não tem nada a ver com decapitação. Apesar que as pessoas confundem. Em geral, falam, ela foi degolada, porque separaram a cabeça do corpo. Mas não é isso, gente. Degola é ferimento na parte posterior do pescoço. Você pensa em gola, que você vai lembrar, degola. Gola de camisa. Que gola aqui de camisa, exato. Aqui atrás. Esgorjamento é ferimento na frente. Mas na grudado, frente lateral. Mas frente com lateral. A cabeça grudada. Sim, até agora a cabeça tá, nem que seja por uma pele conectada ao corpo. Tá? Agora, quando tem a separação total da cabeça do resto do corpo, aí é decapitação.
Eles estão usando o termo degola, então eu imagino que ela tinha um extenso ferimento na região posterior do pescoço. Sabe a guilhotina? É a ação, é o mesmo lugar. Vai degolar, mas vai decapitar. Na verdade vai decapitar. Mas um termo técnico, a gente não sabe corretamente o que aconteceu. Porque as pessoas confundem enforcamento com estrangulamento. Ela foi enforcada até a morte, na verdade é estrangulamento. Tanto uma quanto outra, a cena é dantesca. Dantesca, e o que mostra? Primeiro, peraí, isso é coisa de gente conhecida. Por todas as lesões que ela tinha, que não eram poucas, quem olhou falou, isso aqui... Por isso que a primeira hipótese já veio, logo que a polícia falou em vingança, né? Em possível relação com crime organizado. Por quê, gente? Porque esse tipo de método, né, utilizado para matar é típico do tribunal, né, do crime. Homens ou mulheres? Ela estava de cabelo raspado. Ela estava de cabelo raspado, várias lesões que indicavam o quê? Tortura e, finalmente, uma morte cruel, né? E com a possibilidade ainda, que depois confirmado, dela ter sido... Da violência sexual. Violência sexual. Então, você está diante disso, sim, mas veja quantas possibilidades. Pode ser alguém que realmente queria se vingar dela de uma... Sim. Pode ter envolvimento com crime organizado, seja lá o que for? Pode. Mas também não necessariamente, Beto. Porque hoje, se você entrar na internet, você vai pesquisar, você vai ver vídeo de tribunal do crime. E a metodologia que eles usam é igual a essa que foi encontrada com ela. Isso não quer dizer necessariamente que foi alguém ligado. Mas o PCC, o Tribunal do Crime, eles deixariam, até que saiu até um rapaz do PCC falando que não é do PCC, adorei isso, gente. Quando você tem uma facção criminosa com um assessor de imprensa, deixando claro que não foi, eu falei, não, chegamos a um ponto que tá difícil. Que o próprio falou, não, isso aí não é nosso, isso não é nosso. Porque assim, ela foi encontrada, Rosângela, a 5 quilômetros de casa, não é muito próximo de onde ela estava. Sim. O PC, 5 quilômetros eu acho que é menos, hein? Próximo ali, bem próximo. Eu digo, se fosse do Tribunal do Crime, se fosse de uma facção criminosa, não teriam sido em outros locais, eles não têm até os lugares onde eles deixam, onde eles fazem isso. Alguns sim. Eles deixariam tão próximo assim? Pode ser, Beto. Eles não têm muita preocupação com esse negócio da exposição. Em geral, eles deixam bem visível mesmo. Ali não é outra coisa importante. Ela não foi morta ali. Então, mas só se você quiser ali deixar um recado para alguém, né? Sim, claro. Eu vou deixar esse corpo desse jeito aqui para que aquela outra pessoa veja e entenda. Então, isso daí seria uma coisa muito maior. A Vitória faria parte de uma coisa... Ela seria um aviso para alguém que tem que fazer algo que essa facção criminosa quer. Exato. Isso a gente falando em termos de... Mas é a metodologia. Você vai falar, pô, mas isso aqui é típico, gente, mas não é exclusivo. Mas isso também é típico de gente que odeia. Sim, mas todo mundo... Essa história de raspar cabelo, tortura, deixar nua, né, humilhar a pessoa dessa forma. Isso não quer dizer que necessariamente o autor disso tenha ligação com o PCC. Porque se você entrar na internet, se fizer qualquer pesquisa, você vai ver isso. Você vai ver vídeo tem na internet desse Tribunal do Crime. Então, qualquer pessoa pode fazer. Eu posso olhar lá e falar assim, olha, eu tô com tanta raiva que eu vou fazer como esses caras fazem mesmo. Vai raspar o cabelo, vai humilhar a menina, vai estuprar, vai fazer tortura. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não necessariamente, porque todo mundo tem acesso a isso agora, Beto. Todo mundo. Se você pesquisar aí, você vai ver vídeo, e não é vídeo forjado, não, verdadeiro, desse tipo de tribunal e como eles são executados. Então, qualquer pessoa pode olhar e falar assim, eu vou fazer isso, um copycat. Mas se não eu tiver também um ódio tão grande que eu quero, mas nem sei como é a facção criminosa. Sim. Mas olha só, uma menina tão vaidosa com cabelo, você percebe? Claro, uma mulher. Raspar o cabelo, e com certeza, ela se viu careca. Mas está parte da tortura dela. Exatamente. Ninguém raspou o cabelo dela depois que ela morreu. Então ela sofreu a mutilação dela em vida. Ela se viu.
Ela foi humilhada em vida. Em vida, sim. Ela imagina, né? Pra ela, você percebe o quanto o cabelo dela, você vê os vídeos dela no Instagram dela, quanto ela mexe na franja, o que ela faz. No cabelo. Então é a leoa, você cortou a juba da leoa. Então, assim, ali, eu vejo às vezes essa cena, eu entendo que é uma coisa bem de Tribunal do Crime, mas eu vejo também de uma pessoa com muito ódio de querer... Sim, tenha dúvida. Humilhar, é uma vingança. Exato. Por isso que a primeira fala da polícia foi assim, olha, tem características de ser vingança. Por alguma coisa qualquer. Se é vingança por um membro do crime organizado, se é vingança de um vizinho, se é vingança de um ex-namorado, ficante, de uma amiga. Da namorada de alguém com quem ela estava saindo. Com quem ela estava saindo. Gente, é isso. Ali o que tem? Muito ódio envolvido. Muito ressentimento, ódio, sadismo também, óbvio, né? E ainda mais por ser uma mulher. Né? Então tem todas essas características, mas eles não podem ficar parados nisso, eles têm que continuar com a investigação. Então começou a ouvir muita gente. Uma coisa que é interessante que você já apontou, ali ficou claro que o lugar onde a Vitória foi encontrada foi o local era da uma desova, não da morte. Não da morte. Tá? Se eu não me engano, a Guarda Municipal de Cajamar depois encontrou roupas femininas e cabelo, que eu acho que ainda estão sendo analisados se são realmente dela, né? Mas deve ser, né, gente? Senão, se não for que seja um local de desova. Então, se não for dela, tem um outro corpo nas mesmas condições. Aí tá parecendo ser um cemitério, porque já encontraram. 2 dias antes de encontrar a Vitória, enquanto estavam... Encontra uma senhora, Dona Edna, se não me engano. Sim, já anotei aqui. É Edna. Edna é o nome dela, né? Uma senhora chamada Edna. Ela é encontrada sem dentes, também com uma forma meio brutal. Depois numa cachoeira. Tanto que ela estava sendo investigada pela delegacia de Jundiaí. Porque pertence a Jundiaí, é bem na divisa entre Cajamar e Jundiaí, mas pertence a Jundiaí, numa área ali de cachoeira. Agora, qual o detalhe? Primeiro que encontraram, até tentaram falar, não, talvez seja dela, tal. Mas aí, observando, ela era uma pessoa idosa, né, de 65 anos. Não era uma garota de 17, não, você falando idosa de 65. Não dá uma raiva quando você lê isso. É um senhor já de 50 e poucos, eu tenho vontade de gritar quando eu leio isso. Uma idosa de 65 anos, não tinha tatuagem, o cabelo, nada a ver, olha, gente, né? Então, deu para perceber. Agora, o interessante dessa história é que, investigando essa mulher, a Dona Edna, descobriu-se que ela já trabalhou um período com parentes de um dos suspeitos. Na casa de um dos suspeitos. Na casa de um dos suspeitos, um dos 3 principais suspeitos. Agora, ela foi morta antes da Vitória e foi encontrada antes também. Tá? Agora, tem alguma relação? Próximo. Tem alguma relação? Na polícia, se costuma dizer que não existem coincidências. Agora, justamente essa criatura trabalhou lá com um dos envolvidos. Com um detalhe, ela tem a ficha criminal dela tem mais de 30 processos, que vai de estelionato, tráfico de drogas, roubo e tudo mais. Ela ficou presa durante algum tempo, acho que no presídio do Butantã, se não me engano. Então, significa o seguinte... Se ela estiver ligada, volta a ligação com a facção criminosa, porque ela era uma criminosa de fato. Ela tem uma ficha extensa. Então, assim, você pode voltar. Ou então, assim, ela pode ter sido uma queima de arquivo porque viu alguma coisa. Porque isso ainda são perguntas que não têm respostas. Até agora não tem resposta, tá, gente? Até o momento. Então, tá lá seguindo a investigação. Vamos ver se tem algum, né, elo com o caso dela. Enfim, a polícia investiga, houve testemunhas, vai pra lá, vem pra cá. No dia 6, dia 5, ela foi encontrada dia 5. No dia 6, no meio do carnaval, né? 5 de no dia março. 6, o que acontece? A polícia, em função das incoerências no depoimento do Gustavo, é claro que o Gustavo, por ser o último, vamos dizer assim, namorado dela, ou ficante, que fazia pouco tempo que eles tinham se separado, e também ela ligou, né, pro Gustavo no dia da morte, a polícia foi lá e solicitou, fez um pedido de prisão, mas a justiça negou. E tem um detalhe do Gustavo, só desculpa te interromper, mas só para complementar. A polícia
colhe o depoimento do Gustavo. E o Gustavo diz que ele estava nas imediações, por isso que o celular dele está na mesma herb que a dela, porque a polícia percebe que a herb do celular da Vitória estava no momento onde ele estava, mas eles são vizinhos, naturalmente, não é uma herb por apartamento, né? Sim. Então eles estariam ali. Mas ele não conta, ele fala que ele só foi ver mensagens da Vitória às 4 horas da manhã, que ele estava com uma garota. Só que ele tinha respondido já mensagens de outras pessoas durante esse período. E se eu não me engano, posso estar errado, é que assim, as informações elas entram e saem e se confirma de um lado e desconfirma de outro. Exato. Lá o pai dela como investigado, que às 10 da manhã estava como investigado, 10h15 já não estava mais. Exato. Ele teria sido, inclusive a família da Vitória teria mandado para ele uma mensagem perguntando dela. Sim. E ele só respondeu ok. Então assim, peraí, você responde à família da Vitória que ela já está falando que ela está desaparecida. Você disse que ficou até 4 horas da manhã com uma garota e... Mas como assim? A da Vitória você não viu? Pode ser, ele pode ter arquivado a Vitória, ele podia estar puto com a Vitória e falou, não vou ver nada dela. Mas ele tem que explicar isso, ele tem que falar, olha, a Vitória nem tinha visto nada da Vitória. Porque eu não quero mais contato. Ela me inferniza e ela fica nesse vai e volta, fica me fazendo de idiota. Eu não quero. Mas você respondeu à família dela que ela avisou que ela desapareceu. E um outro detalhe. Sabe, fica uma coisa... Fica um negócio que não tá... Sabe, é contradição, gente. Porque a polícia vai lá e faz 10 vezes. Ele foi... espontaneamente, lá foi até a delegacia. Com medo de ser linchado. Com medo de ser... porque ele já estava com medo. Ele falou, o mesmo que fizeram com ela, pode fazer comigo. Não, e mesma coisa, ele estava com medo dessa coisa do linchamento. Do linchamento, que as outras pessoas poderiam fazer isso, e ele é pai de família, é casado, né, pai de família. Então aí foi essa conversa. Deu inclusive uma entrevista. Ele chegou a falar. Então, esse tipo de incoerência, e tem outro detalhe. Tem testemunhas que viram ele no carro, Corolla, à noite, tem esse detalhe também. Então a gente tem testemunha que o viu lá. Será que a Vitória, só que a polícia não considerou. A Vitória não reconheceu ele ou ele se escondeu na hora com ela? Porque é muito estranho a Vitória não falar, o Gustavo está nesse carro. Concorda? Concordo. Ela ligou para ele. O fato é que ela não fala e ela liga para ele. E se ele tivesse ainda falado assim, fiquei até as 4 horas da manhã, não respondi a Vitória porque ela estava me enchendo meu saco. Mas daí quando eu vi a mensagem dos pais dela, que eu entendi, daí o que eu fui ver. Mas não é, ele vê a mensagem do pai a uma, gente, aí ele não responde. Ele tá muito estranho, a narrativa dele. A narrativa dele tá absolutamente incoerente. Eu aprendi com vocês que a verdade é reta. Exatamente, incoerente. Olha, ele fala uma coisa, fala outra, não tem substância, gente. Então a polícia falou, pera um pouquinho, esse negócio tá muito confuso. E em função disso, pediram a prisão, mas a justiça analisou isso e falou assim, não é o suficiente. Precisa de mais para decretar aí a prisão temporária. Não conseguiu, tá? Que já é forte, né, Rosângela? Porque para a justiça negar a prisão, é porque as provas apresentadas, por mais que seja incoerente o que ele está falando, as provas estão... Não são suficientes, porque você prender uma pessoa, e num caso tão midiático que se tornou, porque ele se tornou a mídia da mídia. Tem gente que fala de culinária e está fazendo post no Instagram falando desse caso, porque esse caso dá engajamento. Exatamente. Então é uma coisa assim, é estranho. Tá certo a justiça de não decretar a prisão de todo mundo, porque senão sai uma loucura, mas ao mesmo tempo você sente um pouco que a investigação ela não está conseguindo fechar coisas. Sim, suficiente com dados. Exato. Porque tem uma coisa que o americano usa muito, Beto, que são provas circunstanciais. Tá? Por exemplo, dá um exemplo bem simples que todo mundo conhece. Eu vou lá no apartamento do Nardoni e a pessoa assim, você encontrou material do pai e da madrasta e do... Gente... Eles moram lá. Eles moram lá. É óbvio que eu vou encontrar. Você nem tá procurando isso. Eu nem estou procurando isso. Eu vou ficar procurando pelo, cabelo, pele. Dos que moram lá, é óbvio que eu vou encontrar. Isso faz o quê? Mostra que passivamente ele está na cena do crime. O interessante é provar que o indivíduo está ativamente. Vamos supor que o Gustavo chegou pro colega dele, que a gente vai falar o nome dele, e falou, cara, quero dar um rolê, porque eu vou ver uma mina lá, não sei aonde, sei lá o quê. Com o seu caso, você empresta, tá? E ele tá passando ali. Necessariamente ele tem alguma coisa a ver com o caso? Não, só isso não basta. Imagina você
Um dia você chega e fala assim, esse cara, eu vou matar esse indivíduo. 10 pessoas escutam, eu vou matar esse indivíduo porque ele fica falando no meu vizinho. No dia seguinte o cara tá morto. Ah, mas todo mundo ouviu você falar. Ele sempre falava que ele ia matar o fulano. É verdade. O fato de tudo parece ser. Tudo mas parece tem que ver mas se realmente é cachorro, porque pode ser gato. Exatamente. Tudo parece ser, mas efetivamente é. Por isso que o trabalho pericial, policial é complicado, gente. É complicado. E passando dessa maneira, a cada ponto, passando para a imprensa, o negócio ferve, gente, nas redes sociais. Aí fica todo mundo assim, essa polícia tá que nem uma barata tonta. Ah, porque agora é fulano, porque agora é ciclano, agora não é mais vingança, agora é crime passional. Não, é do BZZ, é o pai. Quer dizer, a investigação é desta maneira. O ruim é ficar passando isso, divulgando, porque dá uma impressão que tá todo mundo bias que não sabe o que fazer, Beto. Muita gente me pergunta assim, mas você não sente exatamente o que você está falando? A polícia não sabe por onde andar? Eu até respondi para uma pessoa que me perguntou esses dias, que foi fazendo um trabalho em casa, e eu falei, olha, pode parecer louco, eu vou te falar, eu vou corroborar o que você disse. Quando um crime acontece, a polícia não fecha uma porta, ela abre 20. 20, gente, 20. E é natural, só que a conta é que eles estão contando cada porta que estão abrindo. Exato. E isso gera o quê? Especulação. Você pode levar. A história do pai é perigosíssima. Foi muito pesado. Sabe? Gente. Olha, agora tá o pai envolvido. Eu falei, caramba, e se resolvem linchar o pai? Pôr fogo na casa. Fogo na casa. Que tá nessa moda, né? Gente, você não pode às 10 horas falar que o pai é suspeito e às 10h30 falar, não, viu, gente, não tem nada a ver não, hein? O pai não é mais suspeito. Entra uma pessoa da polícia falando do pai é suspeito porque está estranho, incoerente, estranho e tal. Às 10h30 entra o chefe desse delegado falando, não, o pai não é suspeito. Poderia ser, Beto? Poderia, gente. É o primeiro suspeito. Poderia. No começo? Nós já vimos todas as possibilidades. Lembra do caso do Piauí? Ah, porque é o padrasto que ele não gostava, pôs chumbinho, matou os netos. Falando aqui, tá estranho. Tá estranho. No fim, é a própria mãe. É a mãe que estava junto na jogada. Entendeu? Então, nada é impossível. Ah, o pai poderia, o irmão, o vô. Poderia, não quer dizer que é. Aí tem que se investigar. O que eu acho que dá muito essa confusão é essa precipitação, a necessidade de ficar passando passo a passo, gente. Porque uma investigação policial é assim. De repente, eu tô certa que foi o João. Porque, olha, nós encontramos sangue no carro, eu fui na casa dele, ele saiu no dia seguinte lá do e eu vi sangue. E se não for sangue humano? Aí, depois de 15 dias, vem o resultado assim, não é sangue ou então, esse sangue não é da Vitória. E aí? É humano, mas não é da Vitória. É humano, mas não é da Vitória. Aí você percebe como tudo muda? É esse sangue? O que você aconteceu? percebe como tudo muda, aí o cara tá preso. Por quê? Por causa dessa suspeita. Tem outras coisas, mas e aí? Sim. Isso é importantíssimo. Sexta-feira agora vai sair, tá todo mundo esperando sair o resultado do sangue encontrado no carro, que aí entra o outro personagem. Que a gente vai entrar agora, continuando aqui. Por quê? Porque esse carro foi visto por várias pessoas. Tem câmera que dá pra ver as placas. Tem câmera. Aí chamam o rapaz, claro, que é da convivência deles lá. Ninguém é desconhecido ali não, viu, gente? E aí a primeira coisa que ele fala, não, eu não tenho nada a ver, eu consertei uma moto, depois eu fiquei com a minha mulher, para lá em casa, não. Isso o Gustavo você está falando? Não, o Michael. O Michael. Que agora entra outro personagem, o Michael. Porque ficou de quem é aquele carro, do carro, que é prata, que é branco, Corolla, lá, chegaram no Michael. Aí falaram, Michael, qual é o lance aí? Não, essa noite não. Eu estava com a minha esposa, eu primeiro consertei uma moto, um amigo veio aqui para consertar a moto, consertei, peridi. Que o Corolla que passa é o dele, por causa da placa, né? Sim, mas ele fala assim, é o único Corolla que existe? Eu vi a entrevista dele. O que é? É o único Corolla que existe?